Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio, quarta-feira, dia 13 de maio, agora são 3 horas e 9 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo, direto da Prefeitura de Rio Preto. Quem vai atualizar os dados hoje sobre a pandemia do coronavírus é o assessor especial da Secretaria de Saúde, Dr. André Baitello. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ademir. Os dados do município, então, hoje a gente está completando 60 dias do primeiro caso, reconhecido aqui em São José do Rio Preto, e no momento a gente tem 4.802 notificações de pacientes atendidos com estado gripal na rede municipal. Foram realizados 2.517 testes e foram confirmados 352 pessoas portadoras do Covid. Destas 352 pessoas que apresentaram os exames positivos, nós tivemos 10 óbitos, esse número está estável nos últimos dias. Tivemos 74 pessoas recuperadas, né? E profissionais de saúde, 91 pessoas que se contaminaram, provavelmente relacionado ao atendimento. E 57 pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Tá? Esses pacientes, todos foram internados. O coeficiente de incidência, que mostra uma taxa por 100 mil habitantes, o município de Rio Preto apresenta 76 casos. Pode passar. Em relação ao Brasil e em relação ao estado de São Paulo, os nossos coeficientes de incidência por 100 mil habitantes, então a gente está abaixo do estado de São Paulo, que tem 104 pacientes por 100 mil habitantes, e o Brasil com 84 pacientes por 100 mil habitantes. Tá? Mas a gente entende que, apesar do município ter uma taxa inferior, a gente continua numa curva de ascendência do número de casos, juntamente com o Brasil, que passou a ser o 6º país no globo, com o maior número de casos. Quanto à letalidade das vítimas, a nossa letalidade vem caindo. Isso se deve ao aumento do número de testados. E a tendência é que isso vai continuar caindo. Então, a gente, não sei se vocês se recordam, a gente tinha uma letalidade em torno de 5%, 6%. Ela vem caindo, no momento hoje é 2,85%. Né? Enquanto a letalidade no estado de São Paulo é 8,28% e no Brasil 6,98%. Aqui está a curva de casos novos, essa curva é cumulativa, né? Então a gente está ainda na ascendência da curva, houve uma ligeira depressão ali na ponta da curva, isso vai acontecer, isso depende muito do tipo de população que a gente está avaliando, mas os números continuam, então, numa crescente, com 352 casos positivos na data de hoje, dia 13 de maio. Quanto à distribuição dos casos pela área de abrangência no município, nos bairros do município de São José do Rio Preto, os bairros do São Francisco, do Estoril e a região central são os bairros mais acometidos, né, por casos de Covid. Mas, veja bem, a doença está nos 4 cantos da cidade, todas as regiões da cidade e praticamente todos os bairros têm casos positivos de doença. Quanto à faixa etária, a gente vem alertando sempre quanto aos óbitos. Os óbitos predominam na população idosa, mas como a gente pode ver nesse gráfico, a distribuição dos casos, né, juntando então síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, predomina na população jovem, de 20 até 60 anos.
com cerca de 80% dos casos nessa população. Então, a prevalência da doença é na população jovem, ou seja, essas pessoas são as pessoas que mais adquirem a doença. E quando a gente vê as questões de prevenção, né, as pessoas se aglomerando ou realizando festas, realizando atividades, são essas pessoas que estão adquirindo a doença e estão transmitindo essa doença. Então, é importante, né, mostrar que, apesar da doença ter uma alta letalidade, mortalidade na população idosa, quem está adquirindo essa doença com a maior prevalência no momento são os jovens. E essas pessoas é que vão acabar transmitindo a doença para os seus idosos, né? Então, a responsabilidade da população, de maneira geral, em evitar a disseminação, a transmissão dessa doença. Quanto aos casos internados, e aí é muito importante entender que a gente tem que manter isso sob controle, pois a gente depende muito do número de leitos e do número de leitos de UTI. A gente observa que nós já tivemos 454 pessoas com insuficiência respiratória, que precisaram de internação. Atualmente, são 82 pacientes internados, 60 estão em leitos de enfermaria e 22 estão em leitos de UTI. Isso a gente falando de todos os casos de insuficiência respiratória, de síndrome respiratória aguda grave. Lembrando também que nesse período do ano, essas doenças respiratórias aumentam de maneira geral. Pneumonias, doenças em pacientes pneumopatas crônicos, aumenta nesse período do ano. Então, elas vão atingir o pico de doença, o pico do número de casos, juntamente com o Covid, o que vai aumentar o nosso número de internações bastante nessas próximas semanas. Próximo. Acabou. Desses casos internados atualmente, que estão nos nossos hospitais, 20 têm o Covid confirmado. Desses 20, 10 estão em leitos de enfermaria e 10 estão em leitos de UTI. Tá? Lembrando que boa parte desses pacientes, às vezes, precisam de mais de um exame para confirmação. Os testes para Covid, mesmo o PCR, ele não tem 100% de confiabilidade, tem seus falsos positivos e falsos negativos. Então, esse número de casos vai aumentar dos pacientes internados também. Então, o que a gente está vendo na cidade de São José do Rio Preto, nós estamos no momento da ascendência da curva, os números de casos vêm aumentando, o número de pacientes internados vem aumentando. E os nossos leitos, no momento, são suficientes. A gente tem que ficar em estado de alerta, tem que ficar com o sinal amarelo aceso aí. Agora nós passamos para as perguntas e nós abrimos com uma pergunta da nossa produção mesmo. O senhor até já passou pelo assunto aí, mas seria interessante a gente aprofundar um pouco. O nível de isolamento, segundo o governo do estado, caiu em Rio Preto. Como é que a secretaria avalia essa situação? Olha, isso é preocupante. A gente sabe que esse indicador, ele isoladamente, ele é importante. É lógico que existem outros indicadores, mas o fato da gente estar piorando nesse índice indica que a nossa doença vai aumentar mais rapidamente. Tudo é questão de velocidade de propagação da doença. À medida que a gente diminui as questões de isolamento, a gente aumenta a velocidade da doença, né? Ou seja, vamos ter um número maior de casos no menor período de tempo. A pergunta do jornal de hoje, ele quer saber se algo foi decidido com relação aos locais públicos que vinham registrando aglomerações.
tais como a represa e a região ali do condomínio Quinta do Golfe? Olha, isso a gente sabe que um dos princípios do controle dessa doença é o distanciamento social, né? Quando essas pessoas nesses locais acabam se aglomerando e tal, isso é um indicativo de que existe uma má interpretação das pessoas e estão descumprindo aquilo que se prevê hoje. No momento, a gente está orientando, mas é possível que nos próximos dias a gente tome medidas mais restritivas, né, e com um caráter maior de penalizar as pessoas que estão frequentando esses lugares. A repórter Milena Grigoletti, do Diário da Região, pergunta, a senhora até falou sobre o assunto, mas ela pergunta qual é a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria e de UTIs nos hospitais de Rio Preto atualmente. Olha, Milena, a taxa de ocupação hoje está em torno de 30%. Isso varia bastante, porque a gente tem internações a todo momento, alta a todo momento. Mas tanto de UTI quanto de enfermaria está ao redor de 30% a 32%, ou seja, aumentou, né? Há semanas atrás, a gente falava que a taxa de internação estava em torno de 10%, 12%, hoje já está em torno de 30% a 32%. Mais um sinal aí que a gente deve aumentar o isolamento. Mais um sinal de que a doença está avançando. Tá certo? A Rádio CBN de Rio Preto pergunta em relação aos moradores de rua que passaram pelos testes e tiveram os diagnósticos e foram encaminhados para Jaci. Eles querem saber se esses testes foram fornecidos pela Prefeitura de Rio Preto ou por Jaci e quem que está custeando essas demandas desse público. Olha, a gente tem uma parceria com o Frei Francisco de Jaci, com a instituição, né, o Lar São Francisco. Lembrando, o SUS é para todos. Se o paciente é acometido por uma doença no município de Rio Preto, nós devemos atendê-lo, né? Qualquer pessoa e de qualquer origem. Então, os testes foram bancados pelo município, porque os doentes foram atendidos inicialmente aqui. Mas a parceria final, o Frei, a instituição, é que está cuidando desses pacientes e que assumiu os cuidados deles, estão sendo cuidados em Jaci. Isso só se faz porque existem parcerias e existe um trabalho mútuo que faz com que o município de Rio Preto seja referência no atendimento do Covid e de outras doenças. Nós apresentamos aqui ontem um aumento do número de pessoas utilizando o transporte público. Qual o conselho que o senhor dá para quem precisa utilizar o transporte público em Rio Preto? Olha, eu aconselho, a gente tem um exemplo da cidade de São Paulo. Por que São Paulo tem tantos casos assim? Porque existe uma aglomeração no transporte público, não tem outro motivo para São Paulo ter tanto caso. Então, eu acho que o exemplo vem de lá. Evite o transporte público. Por quê? Porque a chance de você adquirir a doença, apesar de todos os cuidados, máscara, higiene das mãos, é maior nas aglomerações. Então, se você puder evitar o transporte público, evite ser acometido por essa doença. Cada vez mais a gente vê pessoas, né, próximas da gente com essa doença e casos graves que podem levar a pessoa até o óbito. Então, acredite que essa doença está aí. E acredite que ela pode ser muito grave. Tá certo? Com esse importante recado do doutor André Baitello, que fez a atualização dos dados hoje e que é assessor especial da Secretaria de Saúde, nós encerramos essa transmissão. Lembrando que o vídeo ficará disponível no canal do YouTube.